Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje a gente vai ver os 5 erros mais comuns feitos por nós brasileiros quando estamos aprendendo a falar inglês. Será que você ainda comete algum deles? Você vai ver nessa aula que tá maravilhosa. Vai fazer 25 anos que eu tô dentro de sala de aula. Quer dizer, não agora dentro de uma sala de aula física, mas eu já tive e tenho muita experiência com os meus alunos, com os erros que eles cometem e com erros que eu também cometia lá atrás quando eu estava aprendendo. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para você entender todos eles e o porquê. Algumas frases ou expressões que eu vou falar aqui são válidas, são reais. Mas o problema é quando a gente está usando e onde. Um grande amigo meu, nova-iorquino, New Yorker, Mike. O Mike, ele fala português divinamente bem. Ele aprendeu, inclusive, lá no Nordeste, lá em Maceió. E ele fala como um maceioense, cara. É inacreditável o sotaque e o comando de português dele, his command, a sua maestria no português. Só que o que acontece? Lá no Nordeste, a gente normalmente fala um cheiro, né? Tchau, tchau, cheiro. E aí ele ligava pra minha mãe tinha um restaurante na época, ele ligava pra pedir comida, aí falava cheiro. Um dia ele se confundiu, ele falou, uma lambida. A minha mãe fez, o que é isso? Uma lambida? Mas o que acontece? Lambida é uma coisa assim, você pode dar uma lambida, você pode lamber, né? Então ele associou o cheiro a lamber. Não sei se ele tava de ressaca ou o que foi, mas ele falou errado. Ele disse, não, um cheiro, desculpa. Ele errou mesmo. Claro que você pode falar lambida nas horas certas, mas nessa hora aí é cheiro. Então, tudo é contexto. É a mesma coisa aqui no inglês. Eu não quero que você fale lambida ao invés de cheiro. Lembre-se que língua e contexto andam de mãos dadas, hand in hand. Vamos lá, esse primeiro erro aqui ele é muito comum mesmo, eu escuto os alunos cometendo o tempo todo. Teacher, good night. Aí continua, eles estão chegando para me fazer alguma pergunta, alguma coisa, e eles não usam good evening, eles usam good night. É como se evening fosse noitinha, o começo da noite. E night, a noite mesmo, onde tudo acontece. Uau! O que eu fiz uau? Não sei, mas vamos lá. Então, quando eu chego em algum lugar, eu tenho que fazer minha saudação. Eu nunca vou chegar e falar good night. Não. Good night quer dizer tchau. Sempre. Good evening a gente usa quando chega. Good evening, blá, 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 blá. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Agora, se você está se despedindo, good night. Hey, have a good night. Good night. Boa noite. Aí tudo bem. Mas nunca chegue falando good night. Porque good night é para se despedir. Assim como lá na Disney, eu não faço, né? Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Eles estão dando as boas-vindas a alguma coisa. E quando o parque vai fechar, eles falam blá, 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 and have a good night. E tenham uma boa noite. Muita gente fala, thanks God, blá, blá, blá. Gente, você não é parça de Deus. Você pode ser religioso, o que for. Mas você não é, a sua intimidade ela tem que ter um certo respeito. Então você não fala, valeu aí Deus, não. Em inglês a gente fala thank God. Graças a Deus, em inglês é thank God. Nada de thanks God, valeu Deus, thank you. Não, thank God. Thank God you are here learning English. Graças a Deus você está aqui aprendendo inglês. Thank God. Não é thank God, é thank. É mais pro A. Mas é claro que a pronúncia é muito pequena. Várias vezes, quando você está aprendendo, as pessoas entendem, é tudo contexto. Não é porque você tem aquele negócio na internet que o pessoal fala, a diferença de orelha para ano. Certo? Ano é year. E já a orelha é ear. Year e ear. Agora vamos ser sinceros. Eu vou falar feliz orelha nova pra você. Não, é feliz ano novo e todo mundo sabe disso. Então, sinceramente, não tem pra que você saber a diferença de um pro outro.
Você sabia que até um dia desse, isso não faz tanto tempo, acho que tem uns 5 anos que eu me liguei até mesmo, a pronúncia é diferente. Pra você ver, eu já falava inglês há mais de 20 anos. Então se ligue nas coisas que são importantes. Tem coisa que não é tão importante assim, pelo amor de Deus. Essa também está no repertório de erro, sim, de alunos. Eu falo erro porque você não pode usar isso, não é legal usar isso nessas situações. Não quer dizer que está errado, é o doubt. Doubt existe, quer dizer dúvida. Mas se você fala I have a doubt para o seu professor, quer dizer que você está duvidando dele. Ninguém fala isso. Eu sei que em português a gente fala teacher, eu tenho uma dúvida, mas em inglês a gente não fala assim, a gente fala teacher, I have a question. Teacher, eu tenho uma questão, um questionamento, uma pergunta. Porque se você falar teacher, I have a doubt, quer dizer que você está duvidando do seu professor e ele não vai gostar nada disso. Se você já falou para um professor nativo isso, você viu que foi... Se ele não sabe, né? Porque tem muitos professores que não dão aulas para brasileiros. E eu tô falando de erros de brasileiros. Então, assim, se ele não deu aula para brasileiros, não estava acostumado, ele podia achar estranho. Mas se ele já dava aula, ele já sabia, não é doubt, é question. Mas eu não posso usar doubt? Pode, em outras situações. Nessa não é legal. Por exemplo, no doubt. Tem até uma banda chamada No Doubt. Don't speak, né? No doubt. Sem dúvidas. No doubt she will pass. Sem dúvida que ela vai passar. Passar onde? No teste, por exemplo. E a outra pessoa, não, eu duvido que ela vai passar. I doubt she will pass. Eu duvido que ela vai passar. Então, duvidar é de dúvida mesmo. Você não quer duvidar do teu professor. Ficaria chato. Mas se bem que tem professor aí que a gente tem que duvidar mesmo. Um outro erro muito comum é usar algumas palavras que não tem plural no plural. Information, por exemplo. Information é uma palavra que a gente não usa no plural, a gente não fala informations. E muitos alunos vêm, teacher, can you give me more informations about your course? Você pode dar mais informations? Não. Can you give me more information? Aí tudo bem, me dá mais informação. Information. Assim como móveis. Móveis também não é uma palavra que a gente usa no plural. A gente fala em inglês móveis. E é até estranho, porque a gente sempre quando tem um plural a gente fala o S. Mas em inglês nem sempre é assim, né? Child não é childs, é children. E o móvel que eu falei agora, móveis, furniture. Móveis, furniture. Você não fala furnitures. Eu já ouvi. I have no furnitures. Que eu não tenho móveis, não. I have no furniture. Porque é uma palavra, meu Deus, que não vai pro plural. Ela sempre vai ser a ideia de plural também. Essa agora é a rainha. É a mais popular. É o que várias vezes quando você está fora do Brasil, você percebe que alguém é brasileiro por causa desse erro. Lembrem-se o seguinte, é óbvio que eu estou falando aqui para vocês aprenderem a falar da forma certa, só que lembre-se que todo mundo vai ter sotaque. Eu tenho sotaque quando eu falo inglês, todo mundo tem sotaque quando fala inglês, tá ok? Então assim, eu quero, a não ser que você, não, eu quero ser perfeito, eu não quero ter problema nenhum se você estudar bastante. Se você realmente ouvir muito, você vai ter uma pronúncia muito melhor. Quanto mais você ouve, você fala melhor. Isso é um fato, tá? O que não é fato é que você vai aprender inglês em 6 meses. Agora, o que é um fato? Quanto mais você expor os seus ouvidos a inglês, você vai aprender muito mais e vai ter uma pronúncia muito melhor. Lembrem-se que pronúncia é inclusive o DNA que você tem. Você deveria ter orgulho também da sua pronúncia. Eu sou dessas pessoas que gostam de, eu não quero ter sotaque, eu quero falar perfeitamente sem as pessoas saberem de onde eu sou. E isso, sinceramente, eu acho que se eu tivesse sotaque mais latino, eu tinha me dado melhor com as garotas na minha adolescência. Latino, understand? Mas não é isso, aqui a gente quer falar bem, então vamos lá. Mas antes da gente ir, eu também peço uma gentileza, se inscreve no meu canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário falando o que você achou da aula, se você tem alguma dúvida. Se não é doubt, é question, lembrou, né? E vamos agora ao primeiro. Usar o I no final de situação que não tem.
Por exemplo, aquele carro Honda Fit. A gente fala Honda Fit em português. Mas se você olhar a palavra fit, não tem i. Então ela acaba aqui, gente, ó. Fit. Fit. Não é fitty. Fit. Clap. Clap. Não é clappy. Esse i tem que morrer. Você tem que olhar a palavra e ver que não tem esse i depois. Então você não vai falar. Em inglês a gente fala exatamente o que tá lá. E não o que não tá. A própria palavra doubt. Não é doubt. Doubt. É doubt. Você nem pronuncia o B. Doubt. Facebook. Facebook. Não é Facebook. Book. Facebook. O Johnny Walker, que todo mundo fala, eu gosto de tomar, me dá um head. Não é head. Primeiro que você tá parece que você tá falando, sabe o que? Cerca viva. Head. Head. É red porque tem a pronúncia É muito normal os brasileiros também se confundirem da pronúncia do com r. Então aí não é head, que é cabeça, nem é head, que é a cerca viva. É red. E não é ready. Red. Você falar ready é outra palavra que é essa aqui. R-E-A-D-Y. Ready. Pronto? Well, you should be ready. E é isso, toda vez que você vê aquela palavra escrita, veja que não tem um i depois ali. Não precisa falar ele que ele não existe. Novamente, se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, vai lá, ó, no Instagram, que o Teacher Matias tá lá, vai no Facebook, vai no TikTok, vai no Telegram. Eu tô em tudo que é lugar, é só você clicar aqui embaixo, que aqui embaixo tem as minhas redes também. Eu espero realmente que você tenha curtido muito essa aula. Eu te vejo na próxima. And rock on!